Boa tarde a todas e todos. Nós estamos dando início à nossa reunião pública das comissões permanentes de defesa da cidadania, idoso, criança e adolescente. Essa é a junção, é uma reunião de 3 comissões permanentes da Casa para tratar sobre emendas parlamentares, as emendas legislativas. Essa reunião é fruto de uma constatação das comissões de que o governo age de má-fé, deslealdade em relação a um recurso público que é direito das entidades. Então, entidades que tiverem indicações do vereador João Paulo Rilo, especialmente do vereador Renato Pupo, foram prejudicadas durante o ano porque não tiveram emendas liberadas pelo governo, enquanto vereadores da base do governo tiveram emendas liberadas. Uma vez que isso tem que ser um trato republicano, eles tinham que apresentar um cronograma de emendas para cada vereador, e isso não foi feito. Nós fizemos a convocação pela Comissão de Cidadania, o secretário de Planejamento não compareceu, o chefe de gabinete do prefeito não compareceu, entrou com recurso, inclusive, na casa, alegando que a Comissão de Cidadania não teria prerrogativa para convocá-los. Frente a essa decisão deles, nós estamos cuidando disso, então resolvemos convocar pela Comissão do Idoso, Comissão de Cidadania e Comissão da Criança e do Adolescente. E acabamos de receber aqui 2 ofícios, um de cada secretário, alegando também aqui que eles não viriam porque não tinha quórum, o que é um absurdo, uma mentira, é leviano, é típico desse governo, que não tinha quórum nas comissões, mas as comissões elas são 3 membros, essas 3 comissões teve assinatura, pelo menos as 2 que nós participamos, teve assinatura de 2 membros que constata a maioria. Então, a verdade é que eles seriam desmoralizados hoje, porque ia ficar provado que eles fazem perseguição política, que não tem condições éticas de estar à frente da prefeitura municipal. Essa é a verdade. Então, eles não vieram. Então, eu queria compartilhar aqui com o vereador Renato, com o vereador Pedro, que tipo de andamento que nós damos a essa audiência pública. E assim a casa vai se desmoralizando, Os vereadores eles estão cumprindo esse papel de subserviência total ao governo, uma posição decadente dos vereadores, do presidente da Câmara, que, aliás, está sendo investigado por manter um funcionário fantasma aqui na Câmara, por pagar mais de R$10.000 para uma pessoa que não trabalhava. Então, é óbvio, outro vereador Júnior, por exemplo, vereador que administra milhões em ONGs, o que é uma vergonha, uma indecência. Ele é membro da Comissão de Justiça e ele deu um parecer favorável, fiquei sabendo agora, ao recurso daqueles que questionam a prerrogativa dos próprios vereadores. Então, isso é lamentável. O vereador Bruno Marinho, a gente sabe como é que ele se comporta no processo da pré-eleitoral, como que está acontecendo aqui. Então, são vereadores que estão jogando contra o parlamento. Então, é lamentável isso, é um desabafo que eu faço, porque isso é uma indecência. Nunca vi isso na história da cidade. Não me lembro disso, de secretários desafiarem o Poder Legislativo e não comparecer à convocação de comissões permanentes. Então, é por isso que a cidade vive esse ambiente, essa atmosfera horrível, uma cidade mal cuidada, cheio de problemas, um prefeito que só faz festa, que agride vereador, que zomba da população. Então, lamentavelmente, é essa situação que a gente vive. Eu queria abrir para os 2 vereadores, agradecer imensamente a presença de representações de entidades importantes na cidade, agradeço muito, inclusive registrei aqui uma indignação minha, uma estranheza nas indicações da emenda, instituições que de uma hora para outra saltaram para 4 milhões de emenda, uma instituição privada vai receber quase 4 milhões de emenda. Então começa, a gente percebe uma contaminação do processo que deveria ser transparente, republicano, e este governo, que não passa de um governo autoritário, despreparado, medíocre e leviano, um governo que mente para a população e desrespeita o Poder Legislativo. Mas é a vida, faz parte da disputa política, não deveria ser assim,
mas infelizmente é o que está acontecendo, é o que a gente vive na cidade hoje. Vereador Renato, vereador Pedro. Bom, eu, em nome da presidência, enquanto presidente da Comissão da Pessoa Idosa na Casa, eu quero informar, primeiro, que a convocação foi legal. Por quê? A nossa comissão ela tem 3 membros, né, e um suplente. Esses membros sou eu, o vereador Renato Pupo, o vereador Júlio Donizete e a vereadora Márcia Caldas. Acontece que, no dia da sessão que eu convoquei os membros, o vereador Júlio estava aqui, mas não participou da reunião. Mas nós tínhamos maioria. Eu e o vereador Renato Pupo assinamos a ata da reunião e isso constitui maioria. Assim como a Comissão de Justiça também teve maioria, e aí depois o vereador Renato Pupo fala pela Comissão aí da Criança e do Adolescente. É importante dizer que o artigo 73 do nosso regimento interno coloca o seguinte, que além das atribuições fixadas em lei, compete ao secretário comparecer à Câmara sempre que convocado pela mesma, para prestação de esclarecimentos oficiais. A infringência ao inciso 4º desse artigo, sem justificação, constituirá falta grave, importando responsabilidade. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, nós, vereadores, fomos eleitos. E o prefeito foi eleito, mas o secretário não. O secretário é um cargo de indicação do prefeito. E eles têm que seguir as legislações, o regimento interno, a lei orgânica. Então, o que está acontecendo agora é o que está aqui, ó. Está constituindo, eles estão cometendo uma falta grave. E isso não pode ficar assim. O presidente dessa casa tem que tomar providência para não desmoralizar o poder legislativo, que é quem vota orçamento, é quem vota leis aqui, é quem debate a cidade, é quem dá voz para o povo aqui, como aconteceu recentemente. Então, eu quero lamentar, prefeito Fábio Cândido, o senhor não poderia ter permitido isso, o senhor não poderia permitir que um secretário seu não viesse a uma convocação, o senhor está equivocado, o senhor não é dono da cidade, o senhor é o prefeito eleito pelo povo, e o secretário é a mesma coisa, cada um precisa dizer o que está fazendo. As instituições estão sendo prejudicadas, muitas aqui têm suas obrigações, e o recurso não é do prefeito, não é do senhor, não é do secretário de planejamento, não é do seu Carmona, o dinheiro é da cidade, é de imposto que a população paga. O senhor para de brincar com o poder legislativo, prefeito, e secretários, porque nós temos aqui 4 anos para mostrar para a cidade como é que vocês estão lidando com o povo. Ninguém está aqui brincando. Eu achei que os senhores viessem hoje, achei que o secretário Carmona viesse, achei que o Mauro viesse, porque vocês são funcionários do povo, pago, muito bem pago, com o dinheiro de imposto dos nossos munícipes. Então, eu estou envergonhado por essa ausência dos senhores. E eu espero, nós vamos tomar providência, o presidente dessa casa tem que tomar providência, porque isso não é uma brincadeira, isso é muito sério o que está acontecendo aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Lamentável, mais uma vez, o que aconteceu. Isso mostra o desrespeito do Poder Executivo, não apenas com esses 3 vereadores que aqui estão lutando pela população, mas com o Poder Legislativo de modo geral, e o que é pior, com a população, com vocês, com as entidades que trabalham para suprir uma lacuna deixada pelo próprio Poder Executivo. Ouvi as palavras do vereador João Paulo Rilo, do vereador Pedro Roberto. Discordo em parte quando o vereador Pedro Roberto diz que o prefeito permitiu que os secretários não viessem. Ele não permitiu, vereador, ele determinou. Esse prefeito que tanto fala em transparência, a transparência que ele defende é a transparência debaixo da cama, escondidinha, para ninguém ver. Não tenho a menor dúvida que foi ele que falou, vocês não vão.
E esse artigo 73 que foi lido, que impõe responsabilidade, nesse momento, eles devem estar assistindo a gente e devem estar gargalhando, porque essa responsabilidade, para ser aplicada, vai ter que passar pelo aval da Câmara. Os senhores acreditam que a Câmara vai concordar? Ou a Câmara vai preferir se convencer? Claro, porque para irem contra o povo, eles têm que ter uma justificativa, eles não vão falar simplesmente somos contra o povo. Então eles vão falar que esse ofício está muito bem fundamentado, que aqui mostra que não existe uma vontade de colaborar, mas sim uma infração ao regimento interno da casa, e não vão responsabilizar ninguém. Então é importante que os senhores estejam aqui. Eu sugiro aos vereadores João Paulo Rillo e Pedro Roberto que a gente dê continuidade a essa audiência, que a gente ouça vocês, representantes das entidades, para que coloquem aqui as dificuldades que vocês enfrentam com isso que está acontecendo esse ano. Nós estamos quase entrando no mês 12, e ontem eles começaram a liberar as emendas. E por que eles liberaram as emendas? Eu não tenho a menor dúvida, por causa desta convocação. Então, apesar dos pesares, apesar da fuga dos secretários, eu acho que foi produtiva essa convocação, porque serviu pelo menos para fazer com que eles pagassem. Eu recebi na terça-feira uma mensagem do secretário de governo, Anderson Branco, me comunicando que as emendas, algumas emendas minhas e do vereador João Paulo Rillo, que eram as mais atrasadas, seriam pagas. E na quinta-feira, ontem, as entidades começaram a me mandar mensagem: olha, foi liberada a emenda, foi liberada a emenda. Eu não tenho a menor dúvida que foi por causa dessa convocação, então para alguma coisa serviu. Mas a gente tem que continuar o nosso trabalho, a gente não se pode deixar abater por esses fujões. Fujões, eu chamo de fujões. Na sessão passada, o vereador Jean Dornella chamou de medroso. Eu falei, não sei se eu chamo de medroso ou de audacioso, porque eles não têm mais medo da casa, eles passam por cima, eles atropelam. Isso é muita audácia, muita falta de respeito. Mas audaciosos ou medrosos são fujões, eles fogem da responsabilidade de olhar no olho da população, de vocês aqui presentes, de olhar no olho das pessoas que estão nos acompanhando pela televisão, para dar uma satisfação, para dizer o porquê da demora, porque eles não têm justificativa. Então são fujões, desrespeitosos e mentirosos, porque falam em transparência e fazem tudo escondidinho, porque quem defende transparência vem aqui, nesta casa, onde já se sentaram grandes juristas, grandes legisladores, grandes chefes do executivo e dialogam com a população. Eles que ficam fechadinhos, que quando saem para ir em eventos onde a maioria dos presentes é gente do executivo, é gente que está ocupando o cargo comissionado, que é uma outra contradição, porque fizeram a campanha pregando o enxugamento da máquina. Ontem eu estava conversando com uma eleitora desse coronel que virou prefeito, ela defendia ele na campanha, colocou no carro dela, a foto dele e a minha. Olha, doutor, posso? Claro, o carro é teu, paciência, né? Nada contra o candidato Itamar, que eu apoiava, mas ela tinha o candidato dela, eu falei, não, o carro é teu. Colocou. Ontem ela estava desabafando comigo também, nossa, ele pregava tanto o enxugamento da máquina, está fazendo o contrário, né? Está inchando a máquina. Eu falei, está inchando a máquina. Cargo comissionado para lá, cargo comissionado para cá. Por quê? Porque ele precisa de gente para apoiá-lo nas redes sociais, ele precisa de gente para defendê-lo nas ruas, ele precisa de gente para bater palminha nos eventos, erguer o bracinho quando ele pergunta quem está feliz. Então ele só sai do castelo para ir nesses eventos lotados de comissionados. Quando ele precisa sair ou permitir que alguém saia, alguém da sua equipe saia para dialogar com a população, isso não acontece. Então é um governo fujão, é um governo covarde, é um governo que prega transparência, mas faz o contrário. Então é um governo mentiroso. Já deu o que tinha que dar. Todo mundo fala, esse governo não termina o mandato. Eu também acho que não. E eu acho que é melhor que não termine mesmo, apesar de não admirar também o jeito do vice de fazer política, um vice que nem ele admira, porque ele se referia ao vice o tempo inteiro como mal necessário, todo mundo sabe disso, inclusive o vice, mas a gente tem que esperar o vice assumir, para depois ver o que faz com o vice, se vai administrar corretamente ou não. Mas hoje eu tenho a conclusão de que esse prefeito não tem a menor condição de continuar. Ele é pior que o vice, que a vida inteira ele chamou de mal necessário. Bom, nós vamos ouvir aqui as entidades, né? Vocês que
estão aguardando, inclusive, a gente sabe, aguardando a liberação de emendas, porque a emenda, é importante dizer, que hoje as emendas elas estão na lei orgânica do município. Então, aqui nós seguimos aquilo que a lei determina. Então, quando um vereador faz uma destinação para uma entidade, é lógico que ele está avaliando, ele sabe que aquela entidade precisa daquele recurso. Agora, imagina os senhores. Teve entidades que recebeu recurso lá em junho, e tem entidade que não recebeu recurso ainda. E aí, por que por que essa diferença? Entendeu? Agora, eu tenho emenda também que não foi paga ainda, tá? Então, a questão, o que nós queremos é que todas as entidades sejam respeitadas. Todos vocês fazem um trabalho importante para a cidade, em vários setores, do idoso, da criança, eu trabalho aqui com reciclagem, com cooperativa, pessoas com deficiência, enfim. É importantíssimo o trabalho de vocês. Ninguém pode discriminá-los porque não gosta do vereador A, B ou C. Isso não existe. A legislação ela tem que ser igual, tem que ter equidade. Entendeu? Então, a gente quer ouvir vocês, aqueles que puderem, quiserem falar também, porque o secretário estando aqui, nós íamos tratá-los muito bem, nós sempre tratamos o secretário muito bem. Não é isso? Nenhum deles seriam aqui maltratados. Nós queremos saber dos secretários, no caso do planejamento, queríamos saber exatamente por que não foram pagas algumas emendas ainda. E como é que vai ser o ano que vem? Porque eu sei que vocês precisam fazer um planejamento. Como é que vocês colocam em prática um projeto, um programa, sem um planejamento? E vocês fazem aí trabalhos maravilhosos na defesa do idoso e tantos outros projetos sociais aqui que vocês representam. Então, o prefeito, os secretários precisam tratar todos com equidade. Não é possível tratar um de uma forma e outro de outra forma. Então, porque o vereador é da base do prefeito, então vamos pagar as emendas logo. Porque o vereador, ele nem vota tudo que o prefeito quer, então vamos deixar ele para o final. Só que o prefeito, o secretário, não está prejudicando o vereador, está prejudicando as entidades que fazem um trabalho para a população. Isso não é papel de um estadista, não é papel de gente séria. E nós vamos denunciar aqui. Nós temos uma sessão toda semana para denunciar. E nós vamos denunciar para a cidade. E se alguém for, não é porque eu, o vereador Renato, o vereador João Paulo, não importa quem, todos têm que ser respeitados. O dinheiro é público, o dinheiro não é meu, não é do vereador Renato, não é do João Paulo, não é do Márcio, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é público. O presidente chegou aqui, o presidente da casa, é importante que ele possa estar com a gente, nos ouvir, porque é preciso mudar isso. Não dá para continuar da forma como querem. O vereador Renato, ele não defende o governo, então vamos deixar a emenda dele para novembro, dezembro. Gente, isso é um absurdo do absurdo. Até porque tem emenda, por exemplo, que eu destinei também, que não foi liberada ainda, e agora eles falam assim, você tem que fazer a compra nesse ano ainda. Vem cá, demorou quase um ano, agora libera e você tem que gastar o dinheiro, sair correndo, você vai fazer não vai fazer coisa bem feita. Então isso também é um contrassenso enorme, entendeu? Então nós precisamos, eu acho que o prefeito precisa entender que ele é prefeito da cidade, é o prefeito de todas as entidades. Não é de entidade A, B ou C, não é da entidade do vereador que vota com ele tudo, entendeu? Então é preciso que o prefeito reveja essa posição, tá? Então eu queria ouvir aqui as entidades, até para que vocês, eu sei que ninguém aqui
estar aqui para falar mal do prefeito, mas é importante que vocês digam também que o não pagamento dessas emendas prejudicam as suas entidades e prejudicam aqueles que vocês certamente fazem um trabalho, que vocês defendem no dia a dia, o idoso, criança, cooperados, tá bom? Então, vou pedir para o vereador João Paulo voltar aqui. E, então, eu queria passar a palavra para vocês. Aí tem um microfone para vocês se apresentarem e dizer, se alguém quiser falar outras questões também, nós estamos aqui para ouvir. São 3 comissões aqui, a comissão do idoso, da criança e do adolescente e da cidadania. Então, o governo está alegando aqui que a Comissão de Cidadania não compete à Comissão de Cidadania convocar o secretário, porque tem que ser outra comissão, sabe? É uma desculpa desnecessária, tá? Então, eu não sei se vocês estão a fim de falar, né? Porque às vezes dá medo, né? Dá medo. Será que o governo vai me retalhar ainda mais, né? Porque eu estou falando? Então, o microfone está aberto. Mas eu queria ouvi-los, alguém em nome dos lares aqui, só para dizer também para a população, quem está acompanhando, nós estamos com a TV Câmara transmitindo ao vivo essa audiência, com certeza o governo está ouvindo, viu gente? Tem vários do governo ouvindo, Secretaria de Comunicação do governo ouvindo. É bom que vocês ouçam, viu? É bom que vocês ouçam para vocês entenderem que vocês estão prejudicando entidades sérias. Entidade que cuida de idoso, entidade que cuida de criança, entidade que é uma cooperativa, enfim, é um trabalho importante para a cidade que vocês fazem, importante demais, e vocês merecem todo o respeito. Então, quem estiver à vontade para falar, de forma muito tranquila, só para dizer também que em relação aos lares, né, estava conversando com o Márcio, os lares, foram feitas emendas para os lares, na cota da saúde, porque nós temos uma cota livre aqui, vamos dizer, e uma cota da saúde. E há um debate, eu sou o presidente da Comissão da Pessoa Idosa na Casa, a Rita, que vai falar, tem participado ativamente desse debate. Nós entendemos que o financiamento dos lares deva ser um financiamento híbrido, ou seja, assistência e saúde. Por quê? A Rita vai falar agora, eu queria até que você falasse, Rita, o quanto vocês fazem para os idosos na questão da saúde. Quanto que os idosos demandam ações da saúde. Mas eu quero até fazer aqui um registro. A nossa secretária da assistência, eu não vejo ela fazer nada. Né? Agora a secretária do nome, né? Desenvolvimento Social. Eu não vejo eles fazerem nada em relação aos idosos. Quem tem dado uma atenção é o secretário de Saúde, está tentando aí viabilizar, tem 740 mil reais parado no governo, que é para ir para os lares, os 4 lares. Você falando, você está representando os 4 lares. E o secretário tem demonstrado até interesse que esse recurso chegue para vocês. Mas a gente percebe que há uma dificuldade gigantesca para esse dinheiro chegar para vocês. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês, do que você já tem participado, você, o Márcio, todos os lares têm participado desse debate. Em outras cidades já tem recurso da saúde e social para os lares, mas Rio Preto nós não conseguimos avançar ainda. Pois não, Rita. Vereador Pedro, Rita, se me permitem, eu estou aqui, tenho em mãos a decisão da Comissão de Justiça desta Casa, que por unanimidade acatou o recurso dos secretários, dizendo que a Comissão de Cidadania não tem competência para convocá-los, que a competência é exclusiva da Comissão de Finanças e Orçamento. Mas, a gente vendo aqui, o artigo 61E, quando fala da competência da Comissão de Defesa e Cidadania, ela fala convocar entidades e autoridades que atuem na área de abrangência da comissão. Então, acho que isso já seria o suficiente. Se não bastasse, a Comissão do Idoso tem entre suas competências
fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos dos idosos. Ora, nós temos 4 ILPIs aqui que foram prejudicadas pela morosidade na destinação das emendas. Então, eu acho que isso também seria suficiente. E aí, na sequência, a Comissão da Criança e do Adolescente, que também assinou essa convocação. Competência dela, defender os interesses das crianças e adolescentes. Ou seja, como nós vamos defender os interesses das crianças e dos adolescentes se entidades que tratam de crianças e adolescentes, como o IEFA, aqui representado, a MIC, ARPRON, FUBEAS, APAI, a RCD, Renascer, foram boicotadas. Aí a comissão quer defender os interesses, chama os autores do boicote para uma conversa franca, e os autores correm para debaixo da cama, dizendo que a comissão não tem competência para convocar. E o que é mais lastimável, senhor presidente, a Comissão de Justiça da Casa acata. Sinceramente, eu teria vergonha. Se eu assinasse um negócio desse, eu mudaria para fora do país no dia seguinte. Por favor, Rita. Boa tarde. Eu recebi uma convocação, vamos dizer assim, nós temos um trabalho que, vamos dizer assim, Pedro e o Pulpo, nós estamos há muito tempo nessa comissão do idoso aqui, e aí começou esse movimento faz muito tempo que a gente está buscando essa parceria híbrida, né? Que venha o dinheiro da saúde. Por quê? Porque nós, os lares, nós estamos, vamos dizer assim, muito vinculados à saúde. Nós não somos só a desenvolvimento social, não somos só assistência. Nós somos saúde também. Então, tem que ser uma coisa, um casamento dos dois lados e das duas verbas. E dentro de toda essa conversa que já teve o ano passado, retrasado, a gente tentou com outras, verificar em outras cidades, tudo, veio as emendas. E aí, com as emendas, a gente começou, há 2 anos atrás, a receber, a gente começou a melhorar os valores. O ano passado foi feito metade para isso e metade para a saúde. Como nós estamos vinculados à saúde também no atendimento, alguns vereadores tiveram o entendimento de, dentro daquela verba que foi destinada lá na emenda positiva à saúde, usar para os lares. Então, vamos dizer assim, seria o valor da emenda positiva à saúde usar na saúde dos lares. E aí caiu em coisa que não dava, em um monte de coisa que a gente fez muitas conversas junto com a Comissão do Idoso. E está sendo batalhado. A nossa secretária de assistência, Pedro, teve várias conversas com nós sobre esse assunto. Levou também para o secretário. Então, diretamente, ela não sei se participou ou não de alguma coisa, mas internamente a gente teve essa abertura de ela tentar junto ver esse valor para vir para nós. Então, vamos dizer assim, hoje, se estão tentando lá, ela também ela cutucou. Não sei com que força, mas sim, ela cutucou e foi feita uma conversa lá. O que também hoje nós estamos falando aqui é, no modo geral, do atraso, que vem mais cedo. Os lares, pelo menos eu, o nosso lar e os outros também, porque eu verifiquei, ganharam dinheiro dessa emenda impositiva à saúde, não conseguimos pegar e não vamos pegar, acho que esse ano, e poucos foram destinados com a emenda direta, foram poucos, eu só tive 2. Então, além de ter 2, ainda atrasa. E aí, quando a gente faz o vereador diz, eu mandei X para você. Como esse ano o fulano está dizendo, eu vou mandar tanto. Você já faz um projeto, você já adequa, você já deixa, se é custeio. Nossa, eu não tenho dinheiro, eu já vou fazer isso, eu vou comprar comida, eu vou comprar aquilo. Vai me manter 4, 5 meses, eu vou fazer tal coisa. E quando é investimento, a gente já amarra, porque você junta 2 emendas, junta mais um doador e você consegue construir. E que nem você falou, agora chega em cima, às vezes você tem que correr, e às vezes a empresa que ia fazer as prateleiras, ou ia fazer a obra, não pegamos mais. Então, ter uma noção para as próximas, para o ano que vem, que seja uma coisa por sorteio, ou
uma de cada um primeiro, ou por valor, mas que a gente tenha uma... Não tem como dizer, ó, nós queremos tudo até março, ou tudo até maio, mas que seja escalonado e que a gente tenha noção de mais ou menos que mês e qual será paga. Isso seria uma solicitação para nós, instituições, poder também se organizar. Como é que eu vou dizer assim, eu vou receber uma verba agora de investimento que eu já achei que nem ia receber ainda em dezembro, eu vou ter que correr, já é dezembro. Então, isso para evitar. Custeio também, e se eu tivesse contado com o custeio antes? Então, já que foi pouco ainda esse ano, que foram 2 só que chegaram, a gente precisava de um pouco mais de agilidade. No meu caso e nas outras instituições também foi isso que aconteceu, ficou alguma coisa amarrada na outra na saúde. Mas, mesmo assim, essas emendas que vocês mandam para nós, para deficiente, para qualquer instituição, ela é de muito valia, porque ela nos mantém. E ela nos mantendo, nós ajudamos vocês, o município. Nós somos o terceiro braço do município. Nós estamos trabalhando incansavelmente. Já não tem o que nem diz, tem gente que não quer nem comer pizza mais. Chega final do ano, para o 13º, tem gente que olha lá, alguém sai correndo. Por quê? Porque nós precisamos de ajuda. Nós estamos aqui para atender o município, para atender as pessoas. Então, nós precisamos, sim, todas as instituições, não só do idoso. Como eu disse, todas precisam de um olhar, todas precisam de um colo, todas precisam de ter uma coisa planejada. É isso que eu estou falando por mim. E os outros lares também estão dentro dessa situação, que nós estamos a tempo com você na comissão do idoso. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Rita. Eu quero aproveitar a tua fala, não sei se o Márcio vai falar, mas eu quero aproveitar a tua fala para agradecer todos vocês. Os nossos 4 lares fazem um trabalho maravilhoso, eu conheço cada um com a sua dificuldade, com a sua luta, campanhas, como você falou, né? Você está com uma campanha aí também. Tem até carrinho na parada. Campanhas, fazem uma luta enorme para manter o trabalho sério que vocês fazem, um trabalho que vai refletir, vai refletir, não é, em favor da pessoa idosa, tá certo? Então, nosso carinho para todos os lares, para todas as direções, são pessoas voluntárias. Importante dizer que esse seria um trabalho de responsabilidade do município. E vocês abraçaram isso há muito tempo. Eu sei que é uma missão de vocês fazem com muito carinho, muito amor, todos, e merece o nosso respeito, viu, nossa consideração. Eu espero que mereça também do prefeito, dos secretários, não é isso? E não coloque vocês no final da fila. Precisa ter o mínimo de coerência. As pessoas precisam planejar. Vocês já passam por uma dificuldade gigantesca. Aí bota vocês no final da fila, meu Deus. Só vou dar um exemplo aqui de uma entidade que cuida da causa animal. Não liberou recurso ainda, está lá, está para liberar. E aí, assim, libera e quer que gaste esse ano. Então, é um contrassenso, porque se você, a partir do momento só que você pega o recurso, que você pode fazer licitação, por exemplo, fazer as cotações. E aí as indústrias de ração, elas fecham. Onde você pode comprar mais em conta, vai fechar. E aí precisa gastar o dinheiro, você vai gastar mal, vai comprar menos ração, por exemplo, nesse caso específico. Então, prefeito, você precisa mudar porque a cidade precisa do senhor, a cidade precisa dos secretários, né? E cada centavo com vocês e com todos são muito bem gastos, tem que ser fiscalizado e tudo mais, mas com certeza, com mais tempo, com mais planejamento, vocês conseguem fazer melhor, conseguem comprar melhor, tá? Eu quero abrir a palavra aí para as... Eu não quero chamar vocês, eu conheço, mas o Roberto então vai falar. Fala do projeto que está parado, fala da importância desse recurso que não veio ainda, principalmente. Eu sei que vocês aqui estão falando
em nome de muitos outros que não puderam estar, alguns que talvez não puderam estar, ou com certo receio não vieram, entendeu? Nós queremos que todas as entidades de Rio Preto sejam tratadas com equidade. Ou é criança, ou é adolescente, é casa animal, é cooperativa. Vocês todos, né, tá lá no bairro, lá no João Paulo, não importa onde, fazem um trabalho importante para a cidade. E a gente é muito grato a vocês. Pois não, Roberto? Paulo. Paulo, né? Desculpa, eu mudei até o teu nome. Pedro, boa tarde. Renato, João Paulo. Eu falo em nome da Associação Bem Comum. E quem não conhece ainda a Associação Bem Comum, nós temos as Casas Lares, que nós fazemos o atendimento intermunicipal. É uma briga que nós temos com o município de Rio Preto, porque nós acolhemos as crianças dos municípios vizinhos vítimas de violência. Mas essas crianças adquirem cidadania riopretense a partir do momento que ela passa a residir em Rio Preto, usa o sistema todo de Rio Preto e gera imposto para Rio Preto, porque o que é consumido por essas crianças é arrecadado aqui em Rio Preto. Nós compramos tudo para Casa Lar, tudo para as nossas crianças, aqui na cidade de Rio Preto, e, mesmo assim, não reconhecem o trabalho de Casa Lar da ABC como um trabalho de São José do Rio Preto, e nós ainda, diante dessa dificuldade, não temos a certificação de entidade pelo CMAS, né? A gente está lutando e temos essa dificuldade. Mas, mesmo não recebendo nada do município de Rio Preto, nós temos o projeto de intervenção escolar, que nós atendemos quase 30 crianças por mês, onde nós fazemos a intervenção na criança que tem o déficit de aprendizado, fazemos a avaliação com psicóloga, pedagoga, neuropsicóloga, neuropedagoga, e fornecemos gratuitamente para as crianças da rede pública de Rio Preto, crianças que vêm das escolas, do CREAS, do CRAS, daqui do município de Rio Preto, inclusive encaminhado pela neuropsicóloga, do neuropediatra do município, e não cobramos nada do município. É um serviço que, particular, ele custa em torno de R$3.000. Nós fornecemos isso, quase 30 laudos todo mês, e o município não reconhece. Quando a gente procura assistência, diz que é da saúde, quando procura a saúde, diz que é da educação, mas a gente continua o nosso trabalho. E o terceiro movimento que a ABC faz, que é o trabalho junto com a vara da família e a vara da violência doméstica, que é o trabalho da violência doméstica e da violência contra a criança e o adolescente, onde é um trabalho também totalmente diferente, reconhecido já pelo CNJ, que é o trabalho de trabalhar com os agressores, os supostos agressores, pessoas que são acusadas de violência. Nós trabalhamos essa pessoa e mais de 90% dos que passam pelo nosso atendimento não voltam a cometer o ato de violência doméstica, além do projeto Entre Nós, que quando a vítima pede a suspensão da medida protetiva, ela passa por esse projeto. Quase 20 casais já passaram e vivem hoje harmoniosamente. O problema de violência na família, ele vem sendo estancado de uma maneira diferente. E, para nossa surpresa, nós recebemos 2 emendas há um pouco atrás, que foi indicada por ex-vereadores que faziam parte da base, e a emenda do Pedro e do Renato chegou um e-mail ontem, no final da tarde, para que a gente faça o plano, apresente o plano, até dia 4 de dezembro. Nós precisamos trabalhar com previsibilidade, nós precisamos apresentar orçamentos, nós precisamos ter transparência
onde nós vamos gastar esse dinheiro. Porque senão a gente sofre os apontamentos, a gente sabe da responsabilidade. Então, nós cumprimos a lei. E o que a gente está pedindo aqui não é para o Paulo, não é para a Rita, é para o município de São José do Rio Preto que se cumpra a lei. Foi votado em 23, né, que os vereadores fariam a indicação e que o município deveria pagar com previsibilidade. Agora, uma semana para você apresentar um projeto digno, um projeto feito que atenda à necessidade dos meus assistidos, fica difícil. Então, a gente pede um olhar carinhoso para as instituições, para a nossa previsibilidade. Eu não tenho culpa se o vereador que indicou a emenda é oposição ou situação. Aquela criança que precisa do laudo, ela não tem culpa. Eu preciso comprar o papel que faz o laudo, eu tenho que ter uma previsibilidade para efetuar essa compra. Se eu não tiver o material, eu não consigo prestar o serviço. E quem vai sofrer? A população, aquela mãe que precisa do laudo para conseguir o benefício social para o seu filho. Porque a lei exige que ela tenha o laudo. Se ela não tiver o laudo, ela não consegue o benefício e ela continua amarrada e dando para o município problema na assistência social, porque ela não tem o seu direito respeitado. Então, eu peço, por gentileza, cumpram a lei. A lei foi feita, a lei foi aprovada, a lei não foi revogada. Mas tenham uma previsibilidade, tenham um olhar para as pessoas que precisam. Não olhe para o Paulo, não olhe para o Pedro, não olhe para o Rilo, não olhe se a gente é situação, oposição, o que quer que seja. Olhe para as pessoas que precisam, que nós aqui voluntariamente a gente assiste. Muito obrigado à dedicação de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, Paulo. Queria ouvir vocês, está aqui para ouvir vocês também. Márcio, por favor. Boa tarde a todos. Fala para a população quem você representa, o trabalho que vocês fazem, assim como a Rita. Para aqueles que ainda Rita é lá do Lar de Schmidt, ela não falou, mas é um trabalho maravilhoso lá no Lar de Schmidt. E você, por favor. A Rita já é figurinha conhecida. Bom, eu sou o fundador e idealizador do Lar Esperança. Há 32 anos atrás, a gente deu início a esse projeto. De lá para cá, continuo sempre com o contato com o poder público. Já vi coisas que eu não vou falar que Deus duvida, mas Ele sabe o que aconteceu. Eu sou testemunha disso. Nós temos um trabalho, todos os lares, e você tem acompanhado isso sendo da comissão, que era para a gente ter um tapete vermelho desse na prefeitura, quando a gente chegasse. Os idosos de Rio Preto são todos eles atendidos com muito amor, carinho e responsabilidade. Não só a responsabilidade de um ser idoso, mas da responsabilidade que a lei nos transfere. Nós somos obrigados, por lei, a ter a área da medicina, da saúde. Sequer nós podemos que alguém dê um comprimido na boca de um idoso, porque muitas vezes ele não consegue, que não seja alguém, uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira. E se nós somos cobrados, nós deveríamos ser contemplados. A Rita comentou aqui de 3, 4 anos,
Eu estou há 13 anos tentando o dinheiro da saúde. Exatamente 13 anos. E sempre a desculpa, que eu acredito que seja só falta de vontade política, se dá um jeito de não contemplar os lares. Nós já aprovamos, por lei, você acompanhou com a gente, trouxemos pessoas de fora, temos outros casos de cidades da região que fazem parte desse trabalho. É só boa vontade política. Os nossos idosos precisam ter esse cuidado. Sempre. Ô, Márcio, só me permite, população que está acompanhando, para a gente fazer uma explicação. Os vereadores, eles têm a prerrogativa de indicar um valor através das emendas, né? E a população já acompanha mais a nível do Estado, né? Emenda dos deputados estaduais, federais. E agora os vereadores, há 3 anos, começou os 2 primeiros anos, apenas com emendas, vamos dizer assim, ligado mais à assistência, né? Que a gente chama de geral. E agora, a partir do ano passado, né, que começou, os vereadores têm uma cota da saúde e uma cota geral, vamos dizer assim. E essa cota da saúde é uma cota importante. E os lares fazem um trabalho que tem tudo a ver com a saúde, que cuidam, vamos dizer assim, da saúde dos idosos. E só para dizer para a população que hoje, até hoje, a Secretaria de Saúde, através dos governos passados, diga-se de passagem, não é desse governo, nunca recebeu 1 centavo da saúde. E o que nós estamos fazendo agora, e vocês continuam não recebendo nada, o que nós estamos querendo é que as emendas dos vereadores da cota da saúde possam também ir para os lares, para vocês que têm lá enfermeiro, fala um pouquinho disso, enfermeiro, técnico de enfermagem, profissionais para cuidar dos idosos. À medida que vocês, que essas emendas, hoje, por exemplo, está represado R$ 740 mil, tá, que seria dividido para os 4 lares. E hoje esse dinheiro está parado. Aliás, ninguém sabe nem onde está esse dinheiro, que é recurso de emendas que os vereadores destinaram. Então é isso, nós não queremos nem, importante dizer isso, Márcio, que nós não estamos nesse momento nem pleiteando dinheiro do orçamento da saúde. É apenas recurso da cota dos vereadores, as emendas dos vereadores não mexem com o orçamento especificamente da saúde ou da educação, seja lá o que for, entendeu? Mas é um dinheiro público, é uma cota que nós, que parte dos vereadores querem destinar para os lares. E só para registrar um prejuízo, viu, Márcio, Rita, este ano, os vereadores praticamente não destinaram, porque não resolveram essa situação ainda. Até hoje não houve uma solução. O governo disse, através da secretária Sandra, que faria uma lei para que pudesse viabilizar, não foi feito. Então, o que aconteceu? Qual que é o prejuízo também dos lares? Este ano, os vereadores não quiseram destinar recursos da cota da saúde. Eu destinei justamente para provocar o governo, para dizer, olha, é um recurso público, é um recurso que vai ajudar a cuidar dos nossos idosos, né? Então, só para fazer esclarecimento, muitas vezes a população não tem essa informação. Queria que você dissesse assim um pouquinho, até para a população saber, quantos profissionais você tem da saúde. Gostaria que a Rita depois voltasse e falasse também, quantos profissionais da saúde vocês têm nos lares para cuidar dos idosos? O Lar Esperança, sendo um nível médio na quantidade, eu quero dizer, a Rita tem muito mais necessidade que a gente, porque é maior, atende mais idosos, mas só nós trabalhamos com em torno de 20 funcionários da área da saúde. E essas emendas que viriam para a gente, estamos esperando, tomara que ainda venha, seriam importantíssimas para o custeio, para a gente manter esses funcionários, manter esse trabalho, como eu disse no início, com responsabilidade. Nós precisamos disso. Nós vivemos fazendo campanha, a Rita disse, tem gente que se esconde de mim já,
Que a gente chega com convitinho, com pedido, é fim de ano, adota um idoso. É difícil, é muito difícil. E, como eu disse, nós tínhamos que ter um tapete vermelho. É que a gente ama esse trabalho. Nenhum de nós retira um centavo da entidade que a gente trabalha. Muito pelo contrário, a gente coloca do próprio bolso para que esse trabalho continue do jeito que está. Então, é muito importante que essa verba destinada à saúde chegue até nós também. Todos nós estamos esperando, porque esse custeio é muito alto, é muito grande para a gente poder conseguir manter os idosos. Então, eu entendo, como um administrador, porque os lares são empresas que a gente tem que administrar. São vidas que estão ali, mas é uma empresa. Acredito que todos os lares nunca atrasam um dia o salário dos funcionários. Lá, voluntários somos nós, mas são profissionais que estão contratados e recebem todo mês certinho o seu salário. Não é fácil manter isso, não. É uma empresa. Então, a gente precisa desse apoio do poder público. Sabe, nós temos que ter esse entendimento. E volto a falar, a boa vontade política. A Câmara sempre apoiou a gente, todos os lares. Nunca, eu me lembro de ter vindo aqui e ter ouvido um não para qualquer coisa que a gente pediu, não só para mim. Quando eu falo, eu represento os 4 lares também. A gente é sempre muito bem tratado aqui. Então, é importante que o Executivo entenda isso. Nós abrimos espaço, estamos abertos à conversa, ao trabalho, a tudo que for necessário, mas que entendam também o nosso lado. Nós precisamos. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro para trocar de carro, para mudar a casa. Eu estou aqui pedindo para os nossos idosos. Sabe, nós estamos, como é um prédio que vai se deteriorando, essa chuva que vem em Rio Preto, nós estamos com parede descascando, com infiltração, e precisa ser feito esse trabalho. A gente precisa dar uma condição melhor de vida para eles. É o que resta, é o final de vida deles. Embora idoso muitas vezes não dê voto, a gente ama, por isso que a gente está lá. Infelizmente, não é Rio Preto, é o país. Nós estamos passando por isso, infelizmente. Isso aqui era para ser um paraíso, esse país. Nós temos de tudo. E um ser humano maravilhoso que ama o seu semelhante. Então, acho importante a gente começar a rever algumas coisas com as entidades que trabalham em Rio Preto. Muito obrigado, Márcio. Eu já tinha manifestado, né, nosso reconhecimento, meu reconhecimento pelo trabalho de vocês. Volto a dizer, todos os lares, a diretoria são voluntários, né? A Rita, o Márcio, todos os lares. Então, é importante registrar isso. E é um trabalho que, em tese, deveria ser feito pelo município, cuidar dos idosos. Isso está na Constituição, né? E tudo mais, tá bom? Eu queria ouvir aqui alguém, aqui eu estou vendo a PAI, que é uma entidade maravilhosa nossa, que a gente tem um respeito muito grande pelo trabalho realizado, né? Todos os diretores que passaram por lá, e a Madalena, né, que é a atual, uma lutadora, batalhadora. Queria que vocês falassem um pouquinho também das dificuldades de vocês e o quanto essas emendas fazem falta. Eu não sei, sinceramente, quanto que vocês não receberam. Vocês sabem certamente quanto deveria ter recebido. Queria até que você dissesse, este ano, né, nós estamos agora em novembro, né, estamos a menos de um mês do Natal, então não sei se vocês ainda têm recursos para receber esse ano. Eu sei que eu destinei, eu também não sei dizer se o que eu destinei chegou ainda, mas queria que você falasse, se apresentasse, por favor. Boa tarde. Pode falar, estamos te ouvindo. Meu nome é Suzane, estou representando a PAI e realmente os recursos não chegaram.
Tá difícil. Você sabe quanto foi destinado? Não, eu não sei te informar. Pedi para a minha assessoria levantar, porque acho que são vários vereadores, né? Não, são alguns vereadores, sim, que... Alguns vereadores. Mais de um, mas eu não sei te informar. Tá, e não chegou nada? Não, não chegou. Meu pai. E, assim, está difícil, né? Principalmente agora no final do ano, as despesas dobram. E hoje mesmo a gente está fazendo um brechó, que vai ficar o final de semana todo, e para poder arrecadar, né? Ajuda de todo lado. Mas realmente não chegou nenhum recurso. E a gente está aqui reivindicando, né? Como todos estão, todas as casas que vieram aqui, todos os lares, pedindo e reivindicando que é um direito, né? Que vocês, vereadores, nos ofereceram, né? E que estamos aguardando para poder dar dignidade, continuar atendendo os nossos quase 500 alunos, né? Continuar atendendo com dignidade, com respeito, que a gente sempre atendeu, né? E com muita seriedade e respeito com todos, né? E principalmente com a verba que a gente é muito sério, e nós levamos o trabalho sério aqui em nome da presidente Madalena, né? Falando em nome dela, e é um trabalho muito sério que ela desempenha lá, e está fazendo realmente muita falta, principalmente agora no final de ano. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Fica aqui um pedido, quase um clamor aqui para o prefeito, né? Porque, olha só, nós estamos a pouco mais de um mês do final do ano. E aí o que acontece também, viu? Está acontecendo isso. Eles vão liberar o dinheiro e dizer que você precisa gastar esse ano, precisa ter um plano de trabalho para esse ano. Como é que você vai fazer isso? Tá certo? Então, fica aqui, né, um pedido ao prefeito Fábio Cândido. Por favor, prefeito, como é que uma entidade do porte e do tamanho da PAI para Rio Preto, para a região, não recebeu as emendas ainda, seja ela de qual vereador for? Isso é inadmissível, isso. É inadmissível. Mais alguém para falar? Por favor. Boa tarde, cumprimento a todos. Eu sou Miriam, falo em nome do Lar de Betânia. Eu acho importante também complementar e também trazer esse esclarecimento, né, para a população, para entender o serviço do lar. Hoje, o Lar de Betânia, ele oferta mais de 2.000 atendimentos voltados à saúde. Então, assim, nós somos assistência social, mas nós também somos saúde. Aproveitando o gancho na fala da Rita, do Márcio, que estão aí no cotidiano das agruras, né, que são muitas, nós entendemos da importância da destinação para a saúde do lar. Por conta do que? Hoje, os profissionais do lar, que são em média do Betânia 10, o Márcio 20, então acho que são quase 50 profissionais, né, Rita, de saúde, dentro dos lares hoje. Eles são pagos com recurso próprio. Então, é o recurso do lar que faz o pagamento desse profissional de saúde. Que, se for pensarmos de forma geral, isso não onera o município. Por quê? Porque a gente está fazendo atendimento primário de saúde dentro da instituição. Então, quando aquele idoso ele está ali com qualquer tipo de atendimento, que seja de atendimento básico, ele está ali dentro da instituição. Hoje, o Lar de Betânia tem 43 idosos acolhidos, 43 idosos que têm atendimento diário, de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, que poderia onerar o município, né? Mas a gente está ali atendendo de forma digna, pessoal, personalizada, dentro da instituição, esses idosos. Então, assim, é um pedido a mais, já não é a primeira vez que a gente está aqui, né, pontuando essa questão, mas acho que é muito pertinente a gente trazer, sempre que possível, essa pauta, para que seja destinado tanto para a compra de insumos, tanto quanto para recursos humanos, que é a nossa necessidade. Tá? Eu agradeço a oportunidade e espero que essa audiência gere frutos, né, que seja frutífera para o próximo ano, né, a Casa, o Legislativo, o Executivo, pensar em favor dos nossos idosos e dos profissionais que estão ali
todos os dias, cotidianamente, nas agruras aí. Obrigada. Muito obrigado, a gente que agradece. Bom, todos vocês, nós estamos aqui com a Santa Casa, que é uma entidade, né? Que é uma entidade maravilhosa, presta um serviço espetacular para a população, então também tem emendas destinadas, então parte das emendas que não chegaram também cria uma dificuldade, e é isso. Se alguém mais quiser falar, não havendo, então, vou passar a palavra aqui para os vereadores, para as suas considerações finais, para a gente poder dar aqui o encerramento na reunião. Registrar mais uma vez o meu desapontamento com essa administração. Não é surpresa, cada dia um fato novo, infelizmente só fatos negativos. O Márcio, hoje, mais de uma vez, usou a expressão, com razão, tapete vermelho. Disse que são merecedores de um tapete vermelho na prefeitura, e são sim. Não só o Lar Esperança, como todas as LPIs e todas as entidades aqui representadas e aquelas que não puderam vir. E, ao mesmo tempo em que a gente vê um falar de tapete vermelho, eu vi muitos usarem o termo, solicito ao governo mais atenção. Vejam, olhem que inversão de valores. A gente tem aqui voluntários fazendo uma função que seria obrigação da administração. A administração tinha que ajoelhar e beijar os pés de vocês. E não, o que a gente vê, vocês pedindo para a administração, vocês clamando, quando na verdade é a administração que tinha que ir até vocês e pedir, por favor, não me abandonem, por favor, não abandonem nossos idosos, não abandonem nossas crianças, não abandonem nossas pessoas com deficiência, não abandonem nossas famílias carentes, como faz o Fraterno. Então, vocês estão preenchendo, eu disse isso no início, uma lacuna deixada pelo poder público. E o poder público, em vez de agradecer, fazer o mínimo que teria que fazer, pagar aquilo que ele tem obrigação, ele ignora o trabalho de vocês. Então, obriga vocês a virem aqui pedir, suplicar um pouco de atenção. É por isso que ninguém mais confia na política de modo geral, e em especial quando falamos de Rio Preto. É por isso que por onde a gente anda, a gente só ouve reclamações, a gente vê uma população desiludida com a administração, a gente vê eleitores arrependidos de terem colocado esse prefeito, a ponto de as pessoas falarem assim, esse não se elege para mais nada, esse nem legenda vai ter para reeleição. E o homem fica andando por aí como se tudo tivesse lindo, maravilhoso. Ontem eu fui num evento lotado, no lançamento de um empreendimento aqui, o ex-prefeito Edinho Araújo sendo recebido carinhosamente por todos. Por quê? Porque com erros e acertos, como todo gestor tem, pelo menos ele tinha respeito pela população. O atual nem apareceu, porque não tem clima, não tem ambiente, porque lá não tinha comissionados para bater palminha a hora que ele entrasse. Lá ele ia receber as pessoas que têm coragem de olhar na cara dele e falar, você foi uma decepção, você prometeu uma coisa e está fazendo outra. E é o que a gente vê aqui, dia após dia. Vereadores da base brincaram comigo, falaram assim, que nós aqui temos que agradecer ao prefeito todo dia. Eu falei, por quê? Porque o tanto que ele dá de munição para vocês, eu não queria essas munições, eu não queria estar em evidência, aparecendo, eu queria, em vez dos comissionados, eu queria estar batendo palma para ele, eu queria estar agradecendo a ele, falar, parabéns prefeito, eu me equivoquei, eu achei que o senhor seria uma porcaria, mas eu me enganei, mas infelizmente eu tinha razão, eu não queria ter razão, mas eu tinha. Então quero deixar aqui registrado o meu desapontamento com essa administração, que ignora o legislativo, ignora as entidades, ignora o povo de São José do Rio Preto, ignora os mais necessitados. Coração de gelo desse prefeito, isso ninguém vai esquecer. Bom, eu quero fazer um pedido aqui novamente ao prefeito e aos secretários. Independente deles não terem vindo aqui hoje, terem desrespeitado a população, desrespeitou vocês, mas muito mais a população, que vocês fazem trabalho para a população de Rio Preto, segmentos diferentes.
e que a gente tem uma gratidão muito grande, e que ele deveria ter também, porque ele é o prefeito da cidade. Então, meu pedido ao prefeito é que ele, para o próximo ano, faça um cronograma das emendas, tá certo? E não deixe para a última hora, no máximo até julho, agosto, uma proposta do vereador Renato, que nós apoiamos aqui também, no máximo de forma programada, para julho, agosto, no máximo, para que esse recurso chegue para vocês, porque aí vocês podem programar, podem fazer um uso melhor do recurso. Eu estou dando exemplos aqui de entidade que está aí para receber recurso ainda, para fazer cotação, vai perder dinheiro, e quem perde somos todos nós, é um dinheiro público. Então fica aqui, nós vamos fazer aqui os encaminhamentos para que os secretários venham aqui na casa, sim. Precisam vir aqui dar satisfação do que é competência de cada secretaria. Isso aí é em todo lugar do Brasil, aqui não é diferente. Então fica aqui meu pedido, apesar de não terem vindo, né, de fugirem do debate, fugirem de dar uma explicação, que é o normal de qualquer servidor público, seja ele prefeito, secretário, não importa quem. Tem que dar satisfação para a população. O dinheiro é público que vocês administram. Então fica aqui o meu pedido novamente, porque tem uma coisa que nós não vamos deixar. Nós vamos cobrar todos os dias, seja esse final de ano e o ano que vem. Nós vamos estar aqui, sessão por sessão, convocando o secretário, cobrando, dizendo para a população como é que as entidades de Rio Preto estão sendo tratadas. Tá bom? Então fica aí, pedir ao prefeito mais uma vez, prefeito, por favor, o senhor tem que acordar e entender que o senhor administra uma cidade de mais de 500 mil habitantes. Não é o vereador A, B ou C que o senhor tem que ligar, o senhor tem que ligar para a população, ligar para as demandas que a população, né, tem no dia a dia. Nossas entidades que fazem um trabalho maravilhoso, são voluntários, a grande maioria. Então fica aqui mais uma vez meu pedido, e o registro de que os secretários deveriam estar aqui e prestar esclarecimentos à população. Vereador João Paulo, para suas considerações finais, e pedir que o senhor encerre também a reunião. Obrigado, vereador Pedro, vereador Renato, vereador Pedro, por ter presidido essa sessão. Eu tive que sair aqui, que eu fui correr atrás do parecer jurídico da casa, um lixo de parecer, uma vergonha, o projeto de resolução dos vereadores, né? Mas isso é um outro assunto. Nós temos um encontro marcado com esses 3 vereadores, o vereador Odélio, que tem base na Igreja Quadrangular, vou expor o que ele posicionou, a posição dele, que prejudica instrumentos importantes para defender a cidadania, as instituições e a democracia em Rio Preto. Vereador Bruno Marinho, o rei do futebol da várzea, né, vamos expor também como ele se posiciona. E o vereador Júnior, né, que é estranhamente, né, ele administra mais recurso do que a maioria dos secretários. Vocês sabiam disso? Que o vereador Júnior, ele é dono de ONGs, que ele é o RH, ele que contrata, ele que reúne as famílias na véspera de eleição, ele que enquadra os funcionários. Vereador Júnior, alguém deve estar me escutando. Se o senhor não está, alguém está me escutando. Se eu estou falando alguma mentira, o senhor pode mandar para o Conselho de Ética, tenta caçar meu mandato, que eu vou provar a forma indecente com que o senhor age politicamente na cidade. E terça-feira eu vou expor o quanto de dinheiro o senhor administra pelas suas ONGs, esse vexame, essa vergonha que felizmente o STF entrou nessa história agora, sobre repasse de recursos para a ONG, o senhor que acaba de apresentar uma emenda para a sua própria ONG, não basta todos os contratos que o senhor tem? Então o senhor está servindo, o senhor Odélio, ligado à Igreja Quadrangular, igreja que eu respeito muito, comunidade que eu respeito muito, e não merece que um representante tenha a postura que o Odélio teve. Me decepcionou profundamente com esse papo de legalismo. Vocês serão desmoralizados na terça-feira, desmoralizados. Eles fizeram um projeto de resolução, gente, um projeto de resolução que proíbe qualquer comissão permanente de fazer convocação do secretário de Planejamento se o assunto é orçamento.
Só que eles são tão contraditórios, tão despreparados para fazer manobra, que até para poder fazer manobra tem que ter um pouco de preparo. Que o primeiro argumento deles, do secretário, e a concordância deles, é que a Comissão de Cidadania, ela atua em assuntos mais políticos. Ué, se está pagando emenda de um vereador e não está pagando de outro, é um problema político que tem, não é? Então, eles não têm moral, não têm ética para fazer esse debate. É uma vergonha o que eles fizeram. É uma vergonha o que vocês fizeram e serão expostos ao limite, ao limite. Em relação às entidades que estão aqui, a Fraterna, a PAI, Lar Esperança, Lar de Betânia, IEFA, Asilo de Schmidt, Associação Bem Comum e a Santa Casa, instituições que orgulham a nossa cidade, né, que não vão sucumbir por conta de um gesto autoritário do prefeito, e o prefeito ele sabe, ele tem até o dia 31. Essas manobras sujas, porque é uma manobra suja que foi feita com vocês, Paulo. Vocês têm até dia 4 de dezembro para fazer uma programação, sendo que eles tiveram um ano inteiro para dialogar com a associação. Tudo isso, nós temos fôlego, nós vamos fazer a guerra com eles, vamos fazer a disputa, denunciá-los. Se não pagar as entidades até o dia 31, eles vão sofrer crime de responsabilidade. Isso é improbidade administrativa. Então, em relação a isso, nós vamos cuidar. Peço desculpas às entidades, né? Mas, lamentavelmente, é o governo que nós temos. Não é responsabilidade nossa. Nós fizemos as indicações das emendas dentro da regra. Quem está desrespeitando a regra, a democracia, a decência, a transparência, é o governo municipal e esses 3 vereadores que, lamentavelmente, emprestaram seus corpos, suas histórias, para dar um golpe no próprio legislativo que eles compõem. Então, não sei o que eles estão fazendo aqui mais, né? Mas, terça-feira, né, nós fazemos o ajuste com eles e o bom debate público e transparente. Então, vereador Júnior, prepare-se para um debate. O senhor que pouco fala, o senhor que foi o segundo mais votado da cidade sem usar o microfone, a cidade vai entender como é que você se elege, Júnior. E o preço da sua eleição é esse. Um vereador que joga contra a democracia, contra a transparência. Até terça-feira, vereador Júnior, muito obrigado pela presença de vocês.